A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Cante comigo. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, de 6 a 15. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário,
vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço do ministério que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Se você conhece bem a nossa igreja, você sabe que a bandeira da teologia da prosperidade não é nossa. Todavia, quando nós observamos a Bíblia de capa a capa, ela fala sobre a importância de sermos fiéis ao Senhor, o nosso Deus, em tudo, inclusive na dedicação dos dízimos e das ofertas. Lamentavelmente, muitas heresias, muitas inverdades, muitas distorções da Bíblia estão fazendo parte da igreja, de um modo geral, em nosso país e, por que não dizer, pelo mundo nos últimos dias. Muitas promessas que a Bíblia não tem, muitas afirmações que a Bíblia não faz, muitas interpretações que não estão corretas de acordo com o texto ou o contexto da Bíblia, a palavra de Deus. Todavia, fidelidade é uma doutrina bíblica, está nas Escrituras Sagradas e precisamos, de vez em quando, relembrar essa verdade para que nós, como Igreja de Cristo, possamos viver no centro da vontade do Senhor para a nossa própria alegria, felicidade, contentamento, realização e bênção. Por isso, durante o mês de setembro, compartilhamos algumas mensagens que nós titulamos Servindo ao Senhor com Fidelidade. E embora seja possível, necessário servirmos ao Senhor de várias maneiras, eu tenho dado ênfase a esta questão da nossa participação no sustento financeiro do Reino de Deus, da Igreja de Cristo, da obra do Senhor, o nosso Deus. Há algumas verdades que estão em toda a Bíblia, que são essenciais, que são básicas, que são estruturais, quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, e eu quero destacar duas delas hoje, porque estão nesse contexto de ser um servo que serve ao Senhor com fidelidade. E a primeira destas verdades é esta: você, meu irmão, minha irmã, você foi criado pelo Senhor com o propósito, com o objetivo de agradar a Deus. Antes de tudo e acima de mais nada, todos nós fomos criados exatamente com esta intenção, com este alvo, com este objetivo. Você foi criado para agradar ao Senhor Deus, que, aliás, é o seu Criador e que fez você, construiu você, constituiu, criou você com este propósito. Em primeiríssimo lugar, você veio a este mundo para agradar a Deus. Apocalipse 4:11 afirma que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou, Ele criou exatamente com a intenção de agradar a Deus.
Quando Ele criou você, Ele criou pensando: eu vou criar essa pessoa para que essa pessoa esteja agradando o meu coração. Foi assim que Deus pensou, lá naquele primeiro segundo da sua existência, ainda no ventre da sua mãe. Você foi criado, e não apenas você, mas todos os demais, e tudo que há no universo. Tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo foi criado para a alegria de Deus. Tudo foi criado para o contentamento de Deus. Tudo foi criado para o prazer de Deus. Ou seja, dar satisfação e alegria, agradar a Deus, é o primeiro propósito da vida de quem quer que seja, inclusive você. E ouça, a melhor maneira de agradar a Deus é exatamente conhecendo a vontade de Deus e obedecendo à vontade de Deus. A melhor maneira de viver para alegrar o coração do Senhor é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a revelação de Deus, conhecendo o plano, o propósito de Deus para a sua vida e colocando tudo isso em prática. Quando você dá ouvidos ao que Deus está falando, quando você compreende e quando você obedece colocando em prática, então assim você estará agradando a Deus, alegrando ao coração do Senhor. Agora ouça, quando nós falamos sobre alegrar a Deus, quando nós falamos sobre dar satisfação, prazer a Deus, nós estamos falando teologicamente que você foi criado para adorar ao Senhor. Portanto, todas as vezes que você alegra o coração de Deus, você está adorando. Todas as vezes que Deus fica feliz, que Ele se alegra, que Ele está contente com a sua vida, você está adorando ao Senhor. Seja lá como for, onde for. Quando Deus olha para você e Ele se alegra com você, quando Deus olha para você e aprova o que você está pensando, o que você está falando e o que você está fazendo, você está deixando Deus feliz, e isto tudo é sinônimo de adoração. Então você está adorando a Deus, quando na sua vida, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os dias, em todas as horas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, você faz algo, você fala algo, você pensa algo que alegra o coração de Deus. E naturalmente que o contrário, o oposto, o antônimo disso também é verdade. Porque quando você desobedece, quando você não faz aquilo que Deus tinha expectativa que você fizesse, você estará entristecendo o coração de Deus, que é exatamente o oposto da adoração. Assim, qualquer coisa que você faça e agrada ao Senhor é adoração. E como o pastor Rick Warren diz, nós fazemos Deus sorrir com a nossa adoração. E sabe quando é que nós fazemos Deus sorrir? Quando nós o amamos acima de tudo, quando nós confiamos nele, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, quando nós procuramos conhecer a sua vontade, e quando nós obedecemos a Deus, e também nós fazemos Deus sorrir, nós alegramos o coração de Deus e adoramos o Senhor, quando nós servimos com os nossos dons, quando nós servimos com os nossos bens, quando nós adoramos ao Senhor. Outra verdade básica quando nós falamos sobre o relacionamento do homem com Deus é que você foi criado, você existe para servir ao Senhor e servir ao Senhor com fidelidade. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos criou para que nós fizéssemos as boas obras que Ele, Deus, já havia preparado para nós. E na segunda carta de Timóteo 1,9, está escrito que foi Deus quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Aliás, quando nós olhamos para os evangelhos e contemplamos a história do Senhor Jesus, nós vamos descobrir que Ele não veio para ser servido,
Diz a Bíblia que a intenção de Jesus era de servir. E se ele, Jesus, é o nosso exemplo, é o nosso modelo a ser seguido, a ser copiado, e ele é, então nós devemos ter a mesma posição, a mesma postura, o mesmo pensamento e a mesma atitude que o Senhor Jesus teve. Ou seja, se ele disse categoricamente, clara e profundamente, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, nós também, eu e você, devemos pensar assim e devemos agir assim. Você foi criado para servir ao Senhor. E meu irmão, anote aí, na sua Bíblia, com caneta, anote aí no seu coração, na sua mente, grave isso. Servir não é uma opção. Servir não é uma opção. Servir é a essência da vida cristã. Servir não é uma opção. Eu não escolho se vou ou se não vou servir ao Senhor com a minha vida. Com tudo que sou, com tudo que posso, com tudo que tenho, com a minha influência, com os meus recursos, enfim, com os meus dons, com os meus talentos. Servir a Deus não é uma opção, porque Ele criou você para servi-lo. É imposto. É uma obrigação, é uma exigência, há uma expectativa de Deus a esse respeito. Servir não é uma opção, definitivamente, servir é a essência da vida cristã. E como tenho dito, você pode e deve servir ao Senhor de várias formas. E temos aqui enfatizado nestes dias, durante esta série de mensagens, temos falado um pouquinho mais sobre servir ao Senhor com fidelidade, na consagração, na dedicação, na entrega, na devolução dos nossos dízimos e ofertas. Por isso, no texto que nós lemos, isso é muito claro. E todo o texto é precioso e tem várias mensagens e lições tremendas para nós, mas eu quero chamar sua atenção apenas para uma parte, que é o versículo 7. Está na tela e eu quero convidá-lo para lermos nesta versão que está diante de nós. Vamos lá? Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois o Senhor Deus ama aquele que contribui com alegria. Vamos ao texto. Ele começa dizendo assim: cada um contribua, cada um participe, cada um entregue, dedique, consagre. A ideia do texto ali, do tempo verbal, da frase, da oração, é que ele está dando uma ordem. Ele está dizendo que eu devo fazê-lo, que eu preciso fazê-lo. Ele está colocando nestes termos também. Porém, preste atenção que na sequência do texto, ele é muito esclarecedor para nós. E eu acho esse texto tremendo, entre tantos outros que falam sobre fidelidade na Bíblia, talvez este seja um dos melhores, porque ele é muito claro. Primeiro ele diga, cada um contribua, sim, mas ele diz, é importante que você contribua com alegria no seu coração, com prazer. Você precisa fazer isso porque o seu coração está agradecido, está contente. Embora o apóstolo Paulo esteja dizendo que é necessário, é importante, é mister, é imperativo contribuir, mas ele está dizendo que esta oferta, esse dízimo, essa contribuição, terá valor diante de Deus quando eu o fizer com o meu coração. Os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha alegria, o meu prazer, a minha gratidão, precisa acompanhar a minha participação financeira no sustento da obra do Senhor. A ideia é que nós não somos fiéis ao Senhor quando o nosso coração não acompanha o nosso serviço. A frase Deus ama aquele que contribui com alegria, Paulo certamente extraiu de Provérbios 22:9, e quer dizer exatamente isso, que Deus
abençoa quem contribui com alegria e também Deus aprova quem contribui com alegria. Nós sabemos que o contexto deste versículo é em relação às ofertas e havia um propósito específico nesse texto. Mas eu também creio que ele se aplica também à nossa experiência em relação aos dízimos, que são fundamentais, essenciais e indispensáveis para o sustento do reino de Deus, da causa do Mestre, da Igreja de Cristo. É impossível a igreja existir e realizar o que quer que seja sem termos os recursos necessários para estarmos juntos sustentando a obra do Senhor aqui, ali e acolá. E eu quero concluir nesta noite e também quero concluir esta breve, rápida, pequena série de mensagens servindo ao Senhor com fidelidade, extraindo algumas afirmações, algumas verdades e adaptando aqui a um livro sobre este tema, o livro Um Panorama Bíblico dos Dízimos e Ofertas. E eu li o livro e eu tirei alguns ensinamentos que estão aqui aplicados e que foram todos eles extraídos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade. E a primeira verdade é esta, está na tela, e eu quero convidar todos para nós lermos juntos. Vamos lá? Você deve ser dizimista, porque o dízimo é um ensinamento da Bíblia. Esta é a primeira razão pela qual eu devo ser um dizimista. Este é um ensinamento que está nas páginas das Escrituras Sagradas. E se está na Bíblia, e se a Bíblia fala, e se a Bíblia ensina, e se a Bíblia mostra a importância, a relevância deste ensino, desta doutrina, então isso significa que eu devo obedecer. Portanto, a primeira grande verdade é esta: você deve ser um dizimista porque a Bíblia diz, porque a Bíblia ensina, porque a Bíblia destaca. A Bíblia ensina a prática da entrega, do dízimo e das ofertas. E se a Bíblia ensina, devemos obedecer. Não é correto obedecer apenas algumas partes da Bíblia que nós gostamos. Não é correto apenas obedecermos aquelas partes da Bíblia que nos são convenientes, ou que atendem às nossas expectativas, mas nós precisamos observar toda a Bíblia e todos os seus ensinamentos, inclusive este. Portanto, você deve ser dizimista, porque o dízimo é um ensinamento da Bíblia. Em segundo lugar, vamos ler juntos a frase de transição e a segunda também, vamos lá? Juntos? Você deve ser dizimista, porque o dízimo deve ser consagrado ao Senhor, pois ele é santo ao Senhor, separado para o Senhor, como diz Levítico 27. Não posso destinar o meu dízimo para qualquer outra finalidade, por mais nobre que seja. Até porque, neste caso, deixaria de ser o dízimo e passaria a ser oferta. O dízimo, portanto, segundo a Bíblia, sempre deve ser consagrado na casa do Senhor. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Uma referência no texto à igreja, ao templo, ao santuário, à igreja instituída. Em terceiro lugar, também gostaria que todos lessem comigo. Você deve ser dizimista, porque o dízimo é que sustenta a sua igreja. Tudo que a sua igreja é e tudo que a sua igreja faz depende do investimento de recursos que você faz. Tudo que nós temos e tudo que nós realizamos, nós só conseguimos por causa dos recursos, da fidelidade dos irmãos. Agora, uma pergunta que fiz semana passada e refaço neste momento. Se todos os membros da minha igreja fossem fiéis como eu, como é que a minha igreja estaria? Se todos os membros da igreja contribuíssem como eu contribuo, será que a nossa igreja teria realizado, por exemplo, a construção, a obra desse prédio gigantesco de 7 andares? Será que a nossa igreja teria todos os funcionários que tem, teria todo o conforto que tem, teria todo o mobiliário que tem, todas as coisas que tem?
Será que se todos os membros da igreja contribuíssem como eu, a igreja seria capaz de realizar todos os projetos que ela tem realizado ao longo dos anos? Em quarto lugar, juntos mais uma vez, você deve ser dizimista, porque o dízimo é uma fonte de bênçãos para você. A Bíblia está cheia de promessas para quem serve ao Senhor com fidelidade. E há um texto na Bíblia, Malaquias 3, que tem uma expressão interessante, e uma pessoa veio falar comigo esta semana para tirar uma dúvida sobre esta expressão. Malaquias diz assim: para nós trazermos todos os dízimos à casa do tesouro. E na sequência ele vai dizer assim: façam prova de mim, se eu não abrir sobre vocês as portas do céu e derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Irmãos, a Bíblia toda está cheia de promessas de Deus para nós, em resposta à nossa fidelidade. Mas deixa eu explicar só esse parêntese aqui em relação a esta expressão que está no texto: façam prova. Vou ilustrar. Surgiu um novo carro no mercado e você quer trocar de carro. Você vai até a concessionária e diz assim para o vendedor: eu gostaria de fazer um test drive neste carro, porque eu quero conhecer esse carro e saber se realmente ele é tudo isso que falam na propaganda. Aí o vendedor diz: pois não, aqui está a chave. Você pega a chave, dirige o carro durante uns 10 minutos e você volta e diz para o vendedor: muito bem, agora eu já conheço o carro, já posso decidir se compro ou não compro este carro. Aí no outro dia você volta lá e diz assim para o vendedor: olha, eu gostaria de conhecer aquele carro novo que lançaram, está fazendo propaganda na TV, você pode deixar eu dar uma voltinha nele? O vendedor já vai achar estranho, porque você esteve ontem lá testando o carro. Mas tudo bem, ele está doido para vender o carro para você, nessa crise toda, 50% do mercado não está saindo, os carros estão encalhados, ele te empresta a chave, você dá uma volta de novo de 10 minutos, volta, devolve o carro, olha, agora eu conheço o carro. Aí no outro dia você retorna lá e diz para o vendedor: escuta, sabe aquele carro de vocês que estão fazendo propaganda na televisão? Então, eu gostaria de provar aquele carro, testar aquele carro, para ver se ele é bom mesmo. Você pode me emprestar a chave? Aí o vendedor vai dizer para você: mas você já esteve aqui ontem e esteve aqui anteontem, você já andou no carro 2 vezes, você quer andar uma 3ª vez para ver se o carro é bom? E aí você faz isso 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª, na 7ª vez, o vendedor já perdeu a paciência com você. E você chega para ele e diz assim: escuta, eu gostaria de conhecer aquele carro. O vendedor vai dizer para você: olha, não, chega, você já conhece o carro mais do que o suficiente. Fazei prova de mim se você não me conhece, se você não sabe quem eu sou. Mas depois que você já me conhece e já sabe quem eu sou, você não tem mais necessidade de fazer prova de mim, para saber se eu sou fiel, para saber se eu abençoo, para saber se eu livro, para saber se eu cuido de você, se eu supro as suas necessidades. Então, na primeira vez, você até pode fazer prova. Se você não conhece a Deus ainda, você vai provar para descobrir quem Deus é e o que Ele pode fazer em sua vida. Mas depois, você já conhece. Então, por exemplo, na minha vida, esse texto já não se aplica mais. Porque eu não tenho mais a necessidade de fazer prova de Deus para conhecer a Deus e saber quem Deus é. Porque eu já sei, eu já conheço, eu sei a soberania dEle, o poder dEle, tudo que Ele já fez, tudo que Ele faz na minha vida. Eu não preciso mais ser fiel nos dízimos e nas ofertas para fazer prova, para ver se talvez, quem sabe, Deus vai abençoar a minha vida. Eu não preciso provar mais, eu já provei, e muito, quem Ele é. Todas
a primeira igreja batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.